Um dos ensinos de Jesus, que é muito pouco difundido, ou que quase não se utiliza sua aplicação total, completa, em todos os âmbitos da vida, é o ensino que ele teve quando ele conversou com a mulher samaritana, com a mulher de Samaria, ou em Samaria. Havia uma concepção naquela época que o culto a Deus e a vida com Deus e a caminhada de fé sempre estava relacionada a um local de adoração. Para os judeus, esse local era o templo. Para os samaritanos, o monte. E a mulher faz então uma pergunta interessante. Jesus, qual que é o local certo de adoração? Qual é o lugar onde nós devemos adorar? É no monte? É no templo? Qual é a localização do centro de adoração a Deus? Onde fica este local? E Jesus diz, olha, vai chegar um tempo, e na verdade esse tempo já chegou, onde não mais me adorarão no templo ou no monte. A adoração que me prestarão será em espírito e em verdade. Que revolucionário! Jesus estava dizendo da inauguração de um tempo onde a caminhada com Deus não mais se resumiria a uma localidade religiosa. Dá para você imaginar por que as pessoas não gostam de falar muito desse assunto. Esse assunto relativiza a centralização do templo, a centralização das catedrais religiosas, a centralização dos lugares alugados e comprados, instituídos como sendo o centro de reuniões de culto a Deus, através do qual você não consegue estabelecer uma comunhão com Deus se não participar destes templos, dessas reuniões, geralmente nos domingos ou nos sábados, dependendo da ordem religiosa e da linha teológica que seguem. Essa mensagem ela é revolucionária. Há outros líderes religiosos que até admitem e dizem sim, culto é a vida é o culto. Nós não estamos presos mais a uma localização, mas na medida em que você não participa dos seus cultos, na medida em que você se reúne em outros dias da semana com uma outra galera, ou sob outra liturgia, ou sob outra configuração, talvez nas casas, na prática de vida deles existe uma exigência de que você participe todo domingo à noite, e o domingo à noite sempre acaba sendo o centro da adoração, e o lugar chamado de igreja, ou de catedral, ou de templo, se torna então o local centralizado, de onde nós centralizamos, ou deveríamos centralizar, a nossa adoração e culto a Deus. Aí fica fácil você entender que a partir dessa concepção, que a partir desse tipo de pregação, haja tanta discrepância entre comportamentos em dia e horário de culto em relação a comportamentos na vida. Quando você entende que o culto é a vida, cada atitude sua é um ato de adoração a Deus. Como disse Paulo, o apóstolo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Quando a gente entende que a vida é o culto e o culto é a vida, não dá mais para dizer às pessoas: se você não participar da nossa reunião,
da nossa campanha, da nossa celebração de domingo à noite, isso significa que você não tem comunhão com Deus. Não dá mais para dizer isso. Não dá mais para dizer que aquele que não está sob uma determinada ordem religiosa não possui adoração a Deus de fato. Porque as Escrituras dizem o seguinte, que a adoração prestada a Deus, ela é em espírito e em verdade. Mas então, Rodrigo, você está dizendo que nós devemos viver uma vida solitária? Devemos viver uma vida longe de comunidade, de reunião? Jamais eu faria tal afirmação. Pelo contrário, nessa compreensão de que o culto é a vida e a vida é o culto, toda a relação humana, todo ajuntamento humano, por mais simples que ele seja ou pareça, se transforma para nós em uma experiência comunitária igreja. Toda relação baseada na verdade, no amor, na sinceridade, na honestidade, relacionamentos baseados em gente que quer o bem de gente. Tudo isso é culto a Deus, é congregação. Não tem como entender diferente quando a gente vai para as Escrituras. É por isso que Jesus falou o seguinte: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, e reunir-se em nome de Jesus é reunir-se em torno do amor, da misericórdia, da verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer um que se reúna ao redor do caminho, da verdade e da vida, está se reunindo em torno do amor de Deus, está se reunindo em nome de Jesus, mesmo que não necessariamente se diga o nome de Jesus. E é assim que ele vai nos ensinando, quando ele diz assim: tudo que você fizer a um pequenino, a mim você faz. Tudo que você manifesta de bondade, de misericórdia, a alguém que está necessitado, você está fazendo isso a mim. É culto a mim, é adoração a mim, é oferta a mim, é entrega a mim. E quando lá no final de Mateus, perto ali daqueles sermões que são considerados escatológicos, ele vai dizer assim que no final dos tempos Deus vai separar uns à direita, outro à esquerda, não é? Separando como que os bodes das ovelhas, e dizendo assim: vinde benditos do meu Pai. O critério que ele utiliza para separar uns para a direita e outros para a esquerda é exatamente a vida de amor, de misericórdia e de graça na direção do outro. E ele disse: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me vestiram. Olha o critério nesse texto para falar da comunhão verdadeira com Deus, para falar do verdadeiro culto a Deus, da verdadeira adoração a Deus, da verdadeira entrega e oferta a Deus. E isso acontece na vida, porque aquele que ama aquele que o ama, não faz nada demais. Aquele que faz o bem apenas aquele que lhe retribui com o bem, não está fazendo nada demais. Os pagãos fazem dessa mesma forma. Até os pagãos cumprimentam aqueles que os amam. Até os pagãos que não conhecem a Deus fazem o bem para aqueles que lhe querem bem. Mas a verdadeira diferença e essência da nossa espiritualidade, na nossa relação com Deus, é essa, de que a vida é o culto. E o culto é a vida. Eu posso e devo me reunir com pessoas sempre que possível, sempre que for importante, necessário, conveniente, sempre que aquela reunião traduza de fato o amor, a verdade, seja reuniões que busquem a paz, que busquem a verdade. Com certeza é bom estar em comunidade. Eu mesmo estou repleto de congregações e comunidades e gente que eu amo e gente também que, embora nós tenhamos as nossas diferenças, eu sei
Eu sei que a graça de Deus está no nosso meio, eu sei que nós estamos crescendo no amor do Senhor. Mas não se deixe mais escravizar por mentalidades que não compreendem, não comportam o ensino de Jesus, de que a adoração que Deus o Pai o recebe é aquela que é feita em espírito e em verdade. O culto é a vida, e a vida é o culto.